Fala galera, Priscilane na área para mais um vídeo de correção de redação e hoje nós vamos seguir para URGS, Federal do Rio Grande do Sul. A filha solicitou correção em vídeo e cá estamos nós para fazer esse trabalho. Antes de eu começar a correção, eu quero deixar claro para vocês a principal diferença, né, da URGS para as demais provas. Primeiro, em relação ao número de linhas, né, na URGS nós temos um número mais elevado de linhas, então você pode escrever até 50 linhas, tá? E você deve retomar o texto base caso a proposta solicite um posicionamento em relação a esse texto base. Então vamos supor que a proposta trouxe um texto base do autor João da Silva, e aí lá no comando a proposta solicita que você se posicione em relação ao texto do João da Silva. Então você precisa retomar esse texto base, fazer essa menção aí ao texto base para contextualizar melhor a sua redação. Essa é a principal diferença da URGS para as demais provas que vocês estão habituados a fazer. Então, lembre-se, se no comando tiver, né, a orientação para que você retome esse texto base, para que você se posicione, melhor dizendo, em relação a esse texto base, é isso que você vai fazer. Você vai fazer essa retomada e essa contextualização completinha aí do texto base, beleza? No caso dessa proposta, os comandos eram o seguinte: analise as formas como as mulheres são objetificadas na sociedade e reflita sobre pelo menos uma que, em sua opinião, é a mais grave. Discuta as possíveis causas desse tipo de postura, bem como as consequências na sociedade, sugerindo formas de combatê-lo. Redija uma dissertação de caráter, uma redação, desculpa, de caráter dissertativo, defendendo o seu ponto de vista. A filha colocou como título, né, as mulheres detentas no efeito cascata na sociedade, da sociedade. As mulheres detentas no efeito cascata da sociedade. Não sei se eu entendi esse detentas, né? Qual foi o sentido aí que você quis colocar? Talvez detentora, alguma coisa assim? Vamos lá. O termo objetificação, cunhado em 1970, compreende em analisar determinado indivíduo a nível de objeto, desconsiderando as características que o tornam ser vivo, como estado emocional, físico e psicológico. Ao seguir essa lógica, é importante destacar que esse conceito, apesar de ser recente, sempre afetou uma parcela da sociedade, exclusivamente as mulheres. Aqui você poderia já ter mencionado, né? Por que as mulheres? Sob qual perspectiva que você está falando das mulheres, tá? Então aqui poderia ter aprimorado. Infelizmente, essa violação da dignidade feminina ocorre devido ao patriarcalismo, que ainda possui grande espaço dentro da civilização brasileira, e, inegavelmente, a imprensa, que transforma seus corpos, corpos de quem? Da imprensa ou das mulheres? Então, muito cuidado quando você usa o seu, sua, porque é muito fácil aí de você se perder e escrever algo ambíguo em artifícios para atrair o público. Então, veja só, aqui quando você colocou o termo objetificação, cunhado em 1970, diz respeito ou analisa determinado indivíduo, né, ou diz respeito à análise realizada, tá? Então, aqui eu só quero que você reveja para articular um pouquinho melhor. Voltamos, ó. Então aqui, ó, você só comentou, né, sobre a objetificação, mas você não trouxe aí as formas como elas são objetificadas, analisando, você só mencionou. Tá vendo? Olha lá, ó, analise. E você só mencionou essas formas. O ideal seria você ter analisado, ter abordado, ter desenvolvido, né, ter mostrado aí por A mais B como que são essas formas. Em primeiro momento, cabe ressaltar que, desde os primórdios da humanidade, o corpo da mulher é apequenado a apenas um meio para satisfazer o prazer sexual masculino. Em consequência com essa afirmação, o dramaturgo Aristófanes descreve em sua obra Lisistrata, escrita em 411 a.C.,
como elas poderiam acabar com a guerra na Grécia apenas com o poder de rejeitar o sexo até que os conflitos cessassem, né? Olha lá a ortografia, plano que aparece que, apesar de inimaginável, acaba dando certo. Ou seja, o homem tinha um importante papel ao defender sua nação, mas o grupo feminino era diminuído a um brinquedo para agradar seus companheiros. Dessa maneira, nota-se que a mensagem que o escritor queria repassar na época ainda serve para a contemporaneidade, na qual as mulheres prosseguem com a luta para, enfim, serem tratadas como alguém e não mais algo. Logo, é evidente que a objetificação existe, seja na Idade Antiga, seja na atualidade, formando, assim, um efeito cascata, onde as únicas vítimas são as mulheres. Eu não entendi o porquê desse efeito cascata, tá? Então você poderia ter aprofundado um pouquinho melhor. Olha só, a redação da URGS, ela é mais fácil, né, de ser produzida, por quê? Porque a banca, ela já solicita, ela já orienta o que, que ela quer que você escreva. Ela já deixa muito claro o que ela espera de você. Então, você poderia, né, ter organizado o seu parágrafo da seguinte maneira, ter feito uma introdução um pouco menor, né, falando aí sobre a objetificação, falando, né, sobre essa questão, mencionando esse problema. Poderia ter feito o primeiro parágrafo abordando, né, essas formas como as mulheres são objetificadas e mencionando qual que é a forma que você acha mais grave, que foi isso que a proposta solicitou no tópico. No segundo parágrafo de desenvolvimento, terceiro do texto, você falaria das causas. No terceiro, você falaria das consequências e abordaria, né, as formas de combatê-lo. E aí, por fim, faria uma conclusão. Essa seria uma estratégia para você fazer o seu texto para que você consiga abordar tudo aquilo que a proposta solicitou e conseguisse escrever o seu texto de uma maneira mais clara, né? Justamente para não correr o risco de você escrever, sei lá, parágrafos com 12, 13, 14 linhas, tá? Então, olha só. Veja que você trouxe aqui para mim, né? Olha lá, a banca pediu as causas desse tipo de postura e as consequências, sugerindo formas de combate. Veja, meu amor, que aqui nesse parágrafo você deu mais ênfase ao que o Aristófanes fala do que, obviamente, naquilo que a proposta solicitou. Então, você acaba dando muita ênfase à alusão e se esquece um pouco de argumentar. O ideal seria que você falasse, né, dessas causas e aí mencionasse a questão do patriarcalismo, a questão da visibilidade feminina, a questão do papel da mulher na sociedade, a questão do machismo, a questão, né, de que os homens acham que as mulheres são propriedade deles, tá? Então você deveria ter abordado aí essas causas de uma maneira mais incisiva. Não significa que você não precise ou que você não possa usar alusão. Você pode usar alusão, você deve, inclusive, né? Porque isso é uma estratégia argumentativa que você pode usar na sua redação. A questão é, você precisa dar ênfase para a sua argumentação, para a defesa do seu posicionamento. Por quê? Porque caso você não faça isso, a sua abordagem vai ficar muito superficial e o seu texto não vai cumprir nem aquilo que a dissertação argumentativa exige e nem aquilo que a proposta solicitou nos próprios tópicos, né? Por quê? Porque a banca ela foi muito clara no que ela esperava que você trouxesse na redação. Tudo bem? Ademais, faz-se necessário pontuar. Ah, outra coisa que eu quero dizer aqui para você. Cuidado com o uso do acabar mais o gerúndio. Então, por exemplo, olha só. Acabar com a guerra. Poderiam acabar. Coloca acabariam, né? Ou, quando você colocou aqui, ó, cuidado com o enfim, o assim, para você não ser muito repetitiva, tá? Então, eu quero que antes de você passar o seu texto na versão definitiva, você faça uma leitura muito atenta desse texto, cuidando, né, com as palavras repetidas, cuidado com a pontuação, cuidando com a acentuação e assim por diante. Ademais, faz-se necessário pontuar que além das marcas do passado,
A mídia também tem uma grande influência nessa causa, sendo a principal meio para a objetificação. Olha só, ele é o principal meio, então você ainda está abordando as causas dessa objetificação, ou você ainda já está indo para as consequências? E no seu ponto de vista, qual é a pior forma? Tá vendo, meu amor? Como que você não atendeu exatamente aquilo que o comando solicitou? Então veja só, quando a banca ela delimita o que você tem que escrever em tópicos, é muito mais fácil para você escrever, porque aí você só vai voltando, né, e fazendo o checklist, vendo se você realmente atendeu aquilo que foi solicitado, tá bom? Sob essa ótica, é possível destacar o termo maligazé no português olhar masculino, que explica a hipersexualidade feminina nos meios midiáticos como algo criado para agradar os homens. Em decorrência disso, é possível analisar que a imagem das moças se tornou banal em capas de filmes, séries, propagandas de cerveja e esporte, programas de televisão, entre outros, em que, na maioria das vezes, a presença dessas é marcada por biquínis e sensualidade. E a situação ficou mais deprimente quando compreendemos que tamanha desumanização, por meio da imprensa, acontece, pois é vista na estrutura física delas algo que pode ser vendido e muito consumido. Como assim, né? Aí aqui, ó, você poderia ter falado, por exemplo, de um padrão de beleza, você poderia ter falado das consequências disso, né? Por quê? Porque aí isso que a banca solicitou, foi isso solicitado pela proposta. Então você deveria ter abordado os problemas relacionados a essa postura de objetificar. Você poderia, inclusive, ter até mencionado, né, alguns comerciais de cerveja. Lembra que tinha aquela, né, do Vem Verão, que era uma mulher muito bonita, muito magra, gostosona, assim, né, que representava o verão. E aí tinha a Skol, que falava o desce redondo e o desce quadrado. No desce redondo era uma mulher muito bonita e no desce quadrado era uma mulher mais gordinha, né, com sobrepeso. Então aqui, ó, nós temos um padrão de beleza que é imposto às mulheres. E aí você poderia ter abordado isso como uma das consequências dessa objetificação. Por quê? Porque foi isso que a banca solicitou. Para além dessa busca do padrão de beleza, você poderia ter abordado também a questão da violência contra as mulheres, né? Por quê? Porque os homens acham, muitos acham que elas são propriedades dele. E aí, por acreditarem que elas são propriedades, eles acabam agredindo, violentando, batendo quando elas querem ir embora ou quando elas não querem mais ficar com eles. Então, aqui também é uma das consequências desse problema. Destarte é assustadora a exacerbada frequência em que esse grupo é caracterizado como produto, agredindo por complexo essa parcela social que também é telespectadora, né? Ok, fechou. Mas olha só, volta aqui para o comando. Você analisou como as mulheres são objetificadas? Você falou, refletiu sobre uma que é a mais grave? Qual é, na sua opinião, a mais grave? Discuta as possíveis causas. Então, não é trazer uma causa, é trazer mais do que uma causa, porque está no plural aqui, ó. E as consequências na sociedade. Perceba que você não sugeriu formas de combater esse problema ainda, tá bom? Então, olha só, meu amor. A prova está chegando e o que, que eu oriento que você faça? Você já tem o domínio do texto, você já tem domínio da língua portuguesa, você tem domínio do conteúdo, você é uma aluna que sabe muito sobre redação. O que, que nós precisamos ajustar? Nós precisamos ajustar essa questão de atender exatamente aquilo que foi solicitado nos tópicos. Por quê? Porque é isso que a banca vai avaliar de você, tá bom? Então vamos lá. Portanto, a objetificação feminina é uma causa que precisa ser mais discutida na sociedade. Como assim causa? Eu acredito que isso é um problema, né? É um grave problema, aliás. Já que é preocupante o fato de a mulher ser reduzida a um instrumento que pode ser manuseado e depois descartado. Na realidade, não é que pode, em muitos casos é o que acontece. Então seja bem incisiva e diz, ó, é isso que acontece, é isso que faz, né, com que as mulheres sejam vítimas desse problema.
Quem sabe se isso tomar, evite usar o tomar, use apenas no sentido assim de beber, né? Mais notoriedade e a conscientização for desenvolvida entre a população, haverá um dia em que elas deixarão de ser detentas de um ciclo repleto de machismo e patriarcalismo e finalmente serão valorizadas, inclusive na mídia, por aquilo que sentem, falam e pensam, né? Quais são os indicadores de solução? Você tinha que ter indicado uma solução para esse problema, tá bom? Então, assim, ó, lembre-se, pega os tópicos e faça um checklist. Somente entregue essa redação lá na prova ou para a próxima correção, depois que você voltar para os checklists e conseguir visualizar dentro do seu texto aquilo que você atendeu do que foi solicitado, porque é somente dessa forma que você vai cumprir exatamente aquilo que foi pedido pela banca. Tudo bem? Bora escrever redação? Bora, meu filho!